Às vezes você recebe lá eu vi, acho que esses dias, uma Ferrari 355, sei lá, uns carros mais dos anos 90, assim. Você acha que os carros atuais vão envelhecer bem ou você fala, isso daqui é um outro padrão de construção, de nível de tecnologia, que uma hora essa coisa não vai fechar? Olha, principalmente pela eletrônica, eu acho que não. Eu acho que não. Não são muitos fatores, né? Muitos fatores. Não sei. Assim, como os clássicos que você tem hoje... Eu acho que não. Porque pensa assim, vamos pensar. Pergunta excelente, né? Eu nunca pensei sobre isso. Aliás, podcast excelente o seu, né? Legal tá aqui. Eu gosto de saber. Assim, São perguntas muito boas. Nunca pensei, mas tentando pensar aqui rápido, pelo que eu vivo, você imagina que tem clássico que mesmo que ele foi muito bem cuidado, ele apodrece a lataria com corrosão. Aí se você pegar vários desses, você tem, por exemplo, vamos para um Hyper mesmo que ele não vai ter problema de corrosão porque é uma fibra, né? Então, beleza, já é uma vantagem em relação à corrosão que pode danificar vários itens, né, em cadeia, sei lá. Esse é um ponto positivo. Agora, o componente eletrônico, ele por si só, ele tem uma durabilidade menor do que um componente mecânico feito de um material de alta resistência. Muito mais sensível. Uma placa, por exemplo. Uma placa que tem ali que é tipo, cara, tem uma tecnologia absurda naquilo. A mesma coisa se pensar isso daqui. Isso aqui foi feito para durar muitos e muitos e muitos anos? Não é que está muito distante a tecnologia que te dá um conforto, né? Então, pensando não sei, posso estar completamente errado. Estou tentando pensar com a lógica do que eu vejo aqui. Componente eletrônico versus um componente mecânico? Não. Sabe uma coisa que... só você pensar. Olha que interessante. Não sei se vai fazer sentido. Estou viajando aqui na tua pergunta. Sim. Uma viagem que eu dei num filme que eu estava assistindo, eu não vou lembrar que filme, porque a minha memória é péssima para fazer referência. Mas o cara estava precisando fugir numa situação de perigo. Era um filme de suspense que eu estava assistindo. E aí ele chega lá... Essa cena é muito comum em filme. Aí ele chega lá em algum lugar, tira uma capa, um carro velho pra caramba... O que ele faz? Ele pega uma bateria lá no que sai não sei de onde, que o roteirista coloca, mas é uma bateria e dá a partida, o carro liga. Agora pega, o que você faz com o start-stop? Não faz. Não, você não vai fazer, porque, né, Então, pensando aqui, porque você tem... Aí, vamos supor, uma tecnologia que você tem uma bateria auxiliar, outra bateria principal, tem carro que tem 3 baterias, e cada uma para uma função, e uma é só da função da partida. Que é carregada pela principal. E aí você não vai conseguir fazer aquele negócio, então você vai morrer porque o zumbi vai te pegar porque o carro não vai funcionar. Sei lá, viajei muito agora, né? Não, mas é onde eu energizo esse carro, né? Como é que eu faço ele abrir as portas, né? Não, eu pego um carro elétrico, por exemplo, aí já virou outra discussão. Mas, por exemplo, uma dessas você não... Por quê? Porque é tecnologia pura, precisa de energia, sei lá. Eu acho que como a gente vê os clássicos hoje envelhecendo, eu acho que esses carros não. É impressionante quando você pega, por exemplo, outro dia eu estava vendo o cara que rodou lá, sei lá, muitas milhas, né? Não vou chutar número, que eu sou péssima com número, mas com um carro elétrico lá, sabe? E a bateria está durando, e ele faz um conteúdo para mostrar a durabilidade da bateria. É impressionante você olhar esse nível, porque você pega... Tem carros... É muito comum, por exemplo, aqui no Brasil não é carro com 300, 400 mil quilômetros, mas nos Estados Unidos é super comum. Sim. Então, depende também, estamos falando envelhecer com uso ou envelhecer sem uso, porque isso também tem uma distância absurda. Muita gente fala, não vou usar o carro para não pôr quilometragem. Só que isso é muito pior para o seu carro. Em termos de longo prazo, você não usar o carro é muito pior do que você usar muito, porque ele foi projetado para alta quantidade de quilometragem. Eu tenho uma Mercedes, uma S55 AMG 2002, que está lá nos Estados Unidos até hoje, porque eu não tive coragem de vender. Ela já passou dos 400 mil quilômetros. E é normal. E há 2 anos atrás eu me juntei com o Danielzinho, o Luciano, provavelmente estão acompanhando a live, e a gente atravessou os Estados Unidos para virar os 400 mil quilômetros, o carro era perfeito. E é isso, mas porque, pensa, ele foi feito para isso. O carro foi feito para... O carro não é um produto descartável. Então, ele foi todo projetado para aguentar muita quilometragem, não pouca. Não foi feito para ficar na garagem. E o nosso mercado ainda não aceita, né? Não. Muito. Então, quando você faz essa pergunta, você tem que considerar tudo isso. Que tipo de uso, aonde, que país, qual a temperatura desse país. É tropical, é muito frio, porque esses componentes eletrônicos também reagem ao tempo. Então, sei.
A gente, você já pegou o carro vai ver, com né? Quilometragem adulterada, essas coisas? Sei lá, você põe o scanner, tá uma quilometragem... Não, scanner não, você não pega assim, cara, não pega. Não é uma coisa que muita gente procura a gente pra... dá pra ver se adulterou a quilometragem? Não pega. Sabe, tem uma forma que você pega e aí o cara tem que ser muito sortudo. É que, assim, quando você entra com scanner, ele fica... Alguns carros, tá? Não são todos. Aí você entra com scanner, ele tem um histórico... pra você entender o quão difícil é você pegar esse tipo de coisa. E aí, o cara que tentou esconder tem que ser muito azarado. E o cara que tá tentando pegar tem que ser muito sortudo. Tem que ser uma soma dos dois. Não dá pra ser só equilibrado. Digamos que você tá andando com o seu carro, tal, e aí deu uma pequena falha, alguma coisa. Deu um pico de energia. E aí desconfigurou o rádio, por exemplo. Sei lá, tô dando um exemplo. No computador, vai ficar registrado. Você não tá vendo, mas fica registrado lá na ECU do carro. Beleza. E aí você não passou pela revisão, porque quando você passa na revisão, a gente entra com o scanner e faz um reset geral do seu carro para limpar os erros e tudo, é normal. Você não passou na revisão, aí você vai decidir, beleza, faz 4 meses, aí você vai decidir vender o carro e você vai lá não sei nem como chamar esse tipo de profissional, mas você vai lá no cara que faz a adulteração e muda a quilometragem, beleza? Aí você vendeu. Passa na ponte da juventude, que fala. Aí passou. Ai, pra quê, né, gente? Que desnecessário. É uma loucura, né? Nossa. Aí, a pessoa que comprou vai fazer a primeira manutenção, porque você vendeu e falou, não, tá tudo revisado e tal, mas ela que já sabe que o mercado é meio duvidoso, dependendo, não sei o que, ela fala, não, mas eu tenho muitos clientes que fazem isso por ele. Acabou de comprar, o cara falou que foi revisado, mas, é minha oficina, então eu vou trazer aqui. Aí já faz a troca de óleo e filtro, porque o controle do óleo você só tem pela etiqueta, né? Então já faz a troca de óleo e filtro aqui, eu começo a fazer todas as manutenções aqui. Aí passa lá, beleza. Aí eu vou ler o seu carro. Lembra daquela falha esporádica que deu 4 meses? Ninguém apagou, então ela tá lá. Alguns carros, ele mostra a data, horário e a quilometragem que tava o carro. Aí, quando foi lá, tava... Aí você vê, 80, a gente já pegou... Ai, gente, que coisa horrorosa, meu Deus. 80 mil quilômetros. Aí você olha no painel, mas aqui tá 40. Ué, mas em maio tava com 80? Em quem eu vou confiar mais? No painel ou no computador? Você já sabe que é o computador, você já não tem como. Aí putz. Então, mas você entendeu o quão... Sim. No nosso caso. Agora, eu nunca cheguei a pesquisar, mas eu acredito que já tem gente que está desenvolvendo alguma maneira de pegar isso daí, entendeu? Eu estava conversando com um cliente esses dias, é que eu não vou lembrar. Ele estava indo atrás de um cara porque ele estava num processo aí, porque não sei como, ele pegou alguma coisa, acho que um documento pegou por sorte, o outro também acabou entregando lá que tinha... Ele achou um documento, uma nota fiscal em algum lugar que constava... a quilometragem anterior, o cara vendeu o carro e ele achou, em algum lugar embaixo do banco, sei lá, muita sorte também, aí ele viu. Você sabe que eu sou da linha que eu não confio na quilometragem do carro. Eu confio no estado geral do carro, né? E isso, para mim, a quilometragem baixa, ela não diz muito para mim do que aquilo significa, porque eu conheço carros, eu lembro na época que eu comprei o GR, eu conheci carros com 1.000, 2.000 quilômetros que quebraram o motor. Por conta de mau uso, remap bem feito. Eu conheci carros com pouca quilometragem que trocou a embreagem porque o cara não sabia guiar carro manual. E por aí vai. E eu lembro quando eu vendi o meu carro com absurdos 12 mil quilômetros rodados, ou seja, nada. Né? O meu carro era um dos mais rodados. Só que era um dos mais rodados e eu falei para o dono. Eu falei, você tem vídeo no canal que eu andei nos track days que eu andei, que eu acelerei aqui, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Mas eu garanto. Eu sou o cara que mais cuidou de GR até hoje, porque eu troquei o óleo do carro zero, eu troquei o óleo depois de 1.000 quilômetros quando eu amaciei, todo track day que eu ia andar eu trocava o óleo antes, trocava o óleo depois, eu não acelerava o carro frio, a embreagem eu não cozinhava ela porque eu sabia que era uma embreagem fraca, esse tipo de coisa. Então é muito do cuidado, né? Total do cuidado, muito não, é 100% do cuidado, é 100%. Eu vejo muitas vezes, é engraçado, porque você vai... Por isso que eu digo, o conhecimento liberta, Thiago, eu não tenho como... Sabe, não participar desse tipo de coisa, porque liberta. Às vezes você vê os meninos brincando com o carro, tal, fazendo umas estripulias, né? Às vezes em lugar que não deveria, mas vamos pegar uma situação que o menino está fazendo uma estripulia com um ambiente controlado. Estripulia. Uma estripulia. Essa é muito boa. Aí você vê, quem não é do meio, ou que não tem essa familiaridade que você tem, começa, nossa, mas pra quê? Não sei o quê.
Cara, ele sabe usar o carro. Ele tem o domínio do carro. Ele tem o conhecimento desse tipo de detalhe que você está falando, inclusive do uso do pedal. Então, tem pessoas, eu conheço, gente que sabe exatamente o que está fazendo, aonde ele vai num limite que ele não está colocando o carro num extremo de tô fazendo isso para quebrar. Ele gosta do carro. Eu, inclusive, conheço ele, sei o quanto ele gosta do carro. Então, ele está fazendo isso porque é um aprendizado que ele tem do carro e ele, justamente, eu sei que eu tô vendo aquela estripulia e depois ele vai lá, coloca pneu novo, troca o fluido de freio, porque elevou a temperatura, tudo preventivo e pronto. O carro, gente, o carro não é um item descartável. Tiago, eu sofro com o quanto eu vejo, por exemplo, hoje em dia, o tanto de pânico que está se colocando em cima dos donos do carro. Eu sofro assistindo isso, porque... Tipo você... Tipo tudo. Tipo, cara, bateu o carro... uma raladinha. Aí eu tenho clientes, por exemplo, eu sou o tipo que, se Deus me livre, se eu ver um ralado no meu carro, eu vou... Desculpa, pode achar exagerado, não sei o quê, mas eu não vou ficar em paz. Você tem um Porsche que foi pintado 2 vezes? Sim. Né? Então, onde já se viu isso? É isso eu digo. Qual é o problema da pintura? Se for bem feita, entendeu? Aí você vê assim, é um pânico tão grande, desnecessário. Gente, deu uma colisão. Aí você vê aquela colisão que destruiu o carro. Ponto. Destruiu o carro, acabou. Agora não tem mais volta. Agora, teve uma batida. Teve uma coisa de dia a dia sua, que acontece com todo mundo. Uma pilastra que você não viu, você distraiu, entendeu? Uma encostadinha ali, não sei o que lá. O poste atravessou ali a rua. Qualquer coisa acontece com todo mundo. E o carro foi feito para isso, né? Para usar. Sim. E ele é passível de reparação. E veja, tem recomendação técnica do próprio fabricante. Em caso de danificar a lataria, proceda dessa maneira e pronto. Você volta ao estado normal do carro e é isso. Só que foi se criando um medo tão grande de tudo, entendeu? Então eu vejo assim, por exemplo... Aí o cliente chega lá e fala assim, ele tá com um raladinho bem pequenininho e tal. Primeiro ele tá, mas tá me incomodando, eu não consigo ficar com o carro assim. Eu falo, então vamos pintar. Ah, mas aí vai tirar a pintura original, então não pinta. mas aí eu viro e falo assim, meu amigo, posso falar? Eu tô aqui o dia inteiro fazendo orçamento e eu vejo o pânico, mas me dá uma dó mesmo, um pânico criado pelo mercado, porque tipo, parece que bateu, acabou o carro. Ai, bateu, acabou o carro. Você tem noção de quantos clientes eu já vi falando, agora bati, eu quero que você arrume aí porque eu vou vender. E eu tento falar, mas você não estava feliz com o carro? Porque eu vi o dia que você estava feliz, calma, vamos arrumar, você vai ficar feliz de novo. Eu teve 2 que eu consegui salvar, que eu falo, não. Você vai ver o carro pronto e depois você me fala se você vai manter essa ideia de vender o teu carro aí, porque, né, aí você cria toda uma situação de calma, vamos tentar fazer isso aqui ser o menos pior possível, porque é claro, se bater o carro você tá chateado. Mas eu fico com dó mesmo. Aí às vezes às vezes eu quero usar o carro, mas eu não quero pôr quilometragem. Cara... Mas ele foi feito para isso. Você está perdendo de ter o prazer do teu carro, isso quando você gosta e tem o tempo disponível. Porque eu também conheço gente que gosta, tem o tempo disponível, mas ele não quer botar quilometragem para não perder valor no carro. Isso é uma loucura, né? É uma loucura, porque aí você vai... Mas veja só, eu tenho um carro E é real, porque a hora que você vai vender... Sim, as pessoas derrubam o preço. Derrubam o preço porque tem quilometragem. É uma loucura, né? Assim, são coisas que pensar. O que você falou de carro batido, uma coisa que eu falo para todos os meus amigos é: bateu o carro, arruma rápido. Não fica vendo o carro batido todo dia na garagem e se lamentando. Pega, põe para arrumar e resolve. E pronto, E vai num lugar bom, pelo amor de Deus, né? Desde que o reparo seja bem feito, certinho, bonitinho, não tem porquê, sabe, ter isso. É claro, você pegar um carro que é 100% íntegro, legal, eu concordo, 100% íntegro. Beleza, eu acho que ele deveria ser assim, vale acima do mercado, e não o contrário. Ele vale o preço de mercado, é o íntegro. Não, porque o normal não é o íntegro. O normal é todo mundo dar uma raladinha e ter que fazer uma pintura. Então, eu acho que o balizamento, para ser coerente, deveria ser por aí. Tipo assim, o preço de mercado de um carro é 50 mil. Nossa, mas esse é o íntegro. Então, esse íntegro nunca bateu nada, nunca teve nenhuma tal. Aí você sobe, então, o preço de mercado. Esse é o prêmio do cara por ele nunca ter batido. Apesar que, de novo, aí você volta para prisão que o cara não vai usar o carro com medo de bater e deixar de ser íntegro. Mas aí você não pega um carro que, foi uma batidinha de porta e tal, e de 50 você quer pagar 30. Mas por quê? Se o carro tá bom de mecânica, foi bem cuidado, o serviço foi bem feito, a pessoa pintou e tirou a pintura original de tanto que ela gosta do carro, porque você vai tirar um dano porque você gosta, porque quem não gosta, você vê que o cara não tira, ele anda com o carro batido mesmo, porque para ele o carro ali é só um meio de transporte, e tudo bem, cada um. Agora, quando o cara vê um ralado e ele
vai e pinta, ele vai, cara, e principalmente quando me procura, porque sabe que é um preço acima do mercado. Então, um cara que vai lá na minha empresa, que ele tá preocupado com a qualidade, porque ele gosta do carro e para ele é inadmissível o carro dele daquele jeito. Não é o contrário, logo. Então, é porque ele gosta do carro que ele tá pintando. Sei lá, eu fico observando esses movimentos, sabe? Que eu falo, cara, não faz o menor sentido. E sobre a mecânica, que eu falo pra você, essa Paura, tem uma Suburban antiga que vai lá, ele vai lá desde sempre. Esse carro já passou dos 200 mil quilômetros. Olha, coisa boa, hein? O carro vai para fazer revisão regularmente a cada ano e nunca tem nada. Sabe por quê? 200 mil quilômetros. O cara, tipo assim, ele mora no interior e alguma coisa em São Paulo. E é um carro constantemente usado na estrada. Constantemente usado na estrada. Esse foi o projeto feito para esse carro. Então, o carro é inteiro, não tem um barulho, é confortável, não troca suspensão. Cara, é uma manutenção incrível. Então, se você perguntar pra mim, que trabalho lá, que entendo, então é isso que você estava falando. Não é só sobre... É tudo o cuidado. E o uso que você dá no carro. Porque quando é um carro desse jeito, que ele acabou, não tem a necessidade de blindar, porque ele não está em São Paulo... Ele usa sempre estrada, ou seja, o óleo atinge sempre a temperatura ideal, o carro está sempre menos freio e mais aceleração, o motor está em pleno funcionamento cada vez mais constante, sem o para e volta. É um carro extremamente bom. Ele não gasta quase nada de manutenção. Ai, coisa boa. É incrível. E é isso, aí, só que aí, tipo, você vai, pronto, coloca o carro à venda, 200 mil quilômetros. Ninguém quer. A pessoa vai querer o carro de 20 mil quilômetros... que foi no parianda, blindado, não fez a manutenção regular e tudo, vai ter dor de cabeça. Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina, e toda segunda-feira às 19 horas a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.